Superintelligentsia Artificial, o Futuro da Humanidade. A Superintelligentsia Artificial, SAI, concito que fascina e assusta ao mesmo tempo. Ela representa a próxima fase da evolução da inteligência artificial, IA, onde as máquinas alcançam, em certos aspectos superam, a inteligência humana. Um futuro não muito distante, SAI pode alterar drasticamente nossa maneira de viver, trabalhar e entender o mundo. Mas, como toda inovação, os benefícios vêm lado a lado com os perigos. Neste vídeo, vamos explorar o que é a superinteligência artificial, como ela pode transformar a humanidade, os benefícios que ela pode trazer, bem como os riscos que precisamos considerar. Como ela surge. A SAI emergiria a partir de avanços progressivos MIA, incluindo o desenvolvimento de redes neurais mais avançadas, algoritmos de aprendizado profundo, deep learning, e computação quântica. Essa IA aprenderia de maneira exponencial, se autoaperfeiçoando a uma taxa muito mais rápida do que qualquer ser humano poderia acompanhar. 2. Mudanças na humanidade. Como a SAI pode transformar a sociedade transformações no mercado de trabalho. A SAI tem o potencial de automatizar praticamente todos os empregos, desde tarefas simples até funções criativas e complexas. Isso poderia resultar em uma revolução no mercado de trabalho. Por um lado, a produtividade global poderia aumentar significativamente, já que a SAI seria capaz de realizar tarefas de forma mais rápida e eficiente do que os humanos. Por outro, surgiria grande desafio de redistribuição de trabalho e renda, já que muitas profissões poderiam ser extintas ou substancialmente alteradas. Impacto na educação e no aprendizado. A educação também passaria por uma revolução. A SAI seria capaz de criar métodos de ensino personalizados e dinâmicos, adaptando-se ao ritmo e ao estilo de aprendizado de cada indivíduo. Isso poderia democratizar o acesso ao conhecimento e tornar o processo educacional mais eficaz. Porém, seria necessário repensar o papel dos educadores e a estrutura das instituições de ensino. Relações sociais e culturais. Como a SAI assumindo muitas funções de tomada de decisão, a humanidade poderia se concentrar mais em atividades criativas, sociais e filosóficas. No entanto, as mudanças rápidas poderiam gerar tensões culturais, já que as sociedades teriam que se adaptar a um novo mundo onde as habilidades humanas não são mais a principal fonte de valor. 3. Benefícios da superinteligência artificial avanços em ciência e medicina. Uma das maiores promessas da SAI está na área da saúde. Ela poderia analisar enormes quantidades de dados médicos em uma fração do tempo que os humanos levariam, ajudando a diagnosticar doenças raras, criar tratamentos personalizados e até mesmo desenvolver curas para doenças que ainda não têm soluções. Ela poderia também ser utilizada na pesquisa científica, acelerando descobertas e avanços em áreas como física, biotecnologia e ciências ambiente. Soluções para problemas globais. A SAI tem o potencial de ajudar a resolver alguns dos maiores problemas da humanidade, como mudanças climáticas, escassez de recursos e desigualdade social. Com sua capacidade de processar grandes quantidades de dados e modelar cenários complexos, a SAI poderia sugerir soluções mais eficazes e precisas para esses desafios globais, além de otimizar processos como agricultura, gestão de água e energia, e distribuição de alimentos. Melhorias na qualidade de vida. No cotidiano,
Açaí poderia ser usada para melhorar a eficiência em várias áreas, desde a gestão urbana até o transporte. Imagine cidades inteiras otimizadas para reduzir o consumo de energia, minimizar congestionamentos e melhorar a saúde pública. Também seria possível criar assistentes pessoais extremamente inteligentes, capazes de ajudar nas tarefas diárias, oferecendo mais tempo livre para as pessoas. 4. Perigos e desafios da superinteligência artificial para de controlar e autonomia humana. O maior medo em relação a Açaí é que ela possa se tornar autônoma e agir de maneira que não seja controlada ou entendida pelos humanos. Se uma AI de superinteligência desenvolvesse objetivos próprios, que não estivessem alinhados com os interesses humanos, poderia ser difícil, ou até impossível, detê-la. Isso levanta preocupações sobre segurança e governança global da tecnologia. Desigualdade e concentração de poder. O controle da Açaí provavelmente seria centralizado em mãos de poucas corporações ou governos que teriam os recursos necessários para desenvolvê-la. Isso poderia agravar ainda mais a desigualdade social e econômica. Se apenas algumas entidades tivessem acesso a Açaí, elas poderiam usar essa tecnologia para expandir seu poder e controle, o que poderia resultar em um mundo altamente desigual. Riscos existenciais. Alguns teóricos, como o futurista Nick Bostrom, argumentam que Açaí poderia representar um risco existencial para a humanidade. Se mal projetada ou mal gerida, uma superinteligência poderia decidir que os seres humanos são um obstáculo para a realização de seus objetivos, levando a cenários apocalípticos, como o extermínio da humanidade ou sua subordinação total à IA. Impacto psicológico e ético. A presença de uma superinteligência capaz de resolver praticamente todos os problemas humanos pode gerar crises existenciais e psicológicas. As pessoas poderiam se sentir inúteis ou desnecessárias em um mundo onde a AI faz praticamente tudo. Além disso, surgiriam dilemas éticos sobre como tratar a AI. Ela teria direitos? Poderia ser responsabilizada por suas ações? Esses são debates que a sociedade teria que enfrentar antes que a Açaí se torne realidade. 5. Caminhos para um futuro seguro com seu desenvolvimento de AI alinhará os valores humanos. Para que a Açaí seja benéfica, é crucial que seu desenvolvimento seja orientado por princípios éticos que garantam que seus objetivos estejam sempre alinhados com os interesses e o bem-estar da humanidade. Isso inclui a criação de sistemas de segurança robustos e mecanismos de controle que possam ser aplicados caso a AI comece a agir de forma indesejada. Regulamentação global e governança. É essencial que haja uma regulamentação internacional para o desenvolvimento e uso de AI. A criação de normas éticas globais e a colaboração entre nações será fundamental para garantir que a AI seja utilizada para o benefício coletivo e não para fins destrutivos ou egoístas. Educação e preparação social. A sociedade precisa estar preparada para lidar com as mudanças que a AI trará. Isso envolve investir em educação para as futuras gerações, capacitando-as para trabalhar ao lado da AI e compreender os seus impactos. Além disso, é importante promover o debate sobre os aspectos filosóficos e éticos da AI, garantindo que a humanidade tenha voz ativa no direcionamento dessa tecnologia. Conclusão: o futuro com superinteligência artificial. A superinteligência artificial é device de águas para a humanidade. Ela tem o poder de transformar o mundo de maneira positiva, oferecendo soluções para problemas globais.
avanços científicos e melhorias na qualidade de vida. Contudo, ela também apresenta riscos existenciais e desafios éticos que devemos enfrentar com seriedade e responsabilidade. O futuro como-se depende de como escolhemos desenvolvê-la e usá-la. Se tomarmos as precauções necessárias, essa pode ser uma olhada poderosa, mas se deixarmos de lado os aspectos éticos e de segurança, ela pode representar perigo. O equilíbrio entre inovação e cautela será a chave para garantir que a superinteligência artificial seja uma força para o bem de toda a humanidade.